Bom, o grande dia chegou. O Visa Bullet não só andou, como ele atingiu a data de prioridade para muita gente no Brasil, mas ele principalmente ficou corrente para o ajuste de status. E isso é uma notícia muito incrível, uma notícia que a gente esperava e que a gente não via acontecer desde novembro de 2022. Ou seja, em novembro de 2022, até lá a gente tinha um pleito imigratório em que você podia... Vamos voltar um pouquinho, tá? Vamos voltar um pouquinho. A gente está falando aqui de green card, de processos de quem pretende morar nos Estados Unidos de forma legal. Qualquer um consegue? Não, nem todo mundo consegue. Profissionais qualificados conseguem. Agora, o grande dilema é, eu sou ou não sou um profissional qualificado? E isso a gente precisa conversar para poder entender. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, se você tem destaque na sua área, se você é um profissional reconhecido no mercado, você muito provavelmente tem um pleito imigratório de green card com altíssimas chances de ser aprovado. Por muito e muito tempo, você sempre pôde protocolar o seu pedido de green card através do formulário I-140, quando a gente está falando do EB1, ou do EB2NW, ou do próprio EB3. Junto com ele, você podia protocolar, você podia fazer pedidos para o governo americano. Quais eram? Olha, enquanto eu estou aqui nos Estados Unidos aguardando o meu pedido, a minha aprovação, o meu julgamento, eu devo trabalhar e viajar, porque eu posso ir para o Brasil, voltar, posso ter compromissos profissionais em outro lugar, e além disso eu quero trabalhar, porque eu quero contribuir com o governo americano, eu quero pagar imposto, eu quero colocar comida dentro da minha casa, e por muito tempo se for possível. Ou seja, por muito tempo você chegava nos Estados Unidos como turista, ou estava estudando aqui, e depois de um tempo optava pelo país, você conheceu o país, você viu o quão incrível é morar nos Estados Unidos, você viu o quão incrível é, por exemplo, você mandar o dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, o dólar, entender que o dólar é muito mais valorizado, tem um poder de compra muito maior. Então, 100 dólares, ele não representa 500, 600 reais. Ele representa talvez 2 mil reais em poder de compra. Você percebendo isso, você tinha a opção de, bom, quero morar aqui, como é que eu faço? Sou um profissional qualificado, então você protocolava esse pedido. Tá? Resolvido esse ponto. Agora, antes de continuar essa matéria, eu queria me apresentar. Meu nome é Bruno Lócio, eu sou especialista em migratório, eu sou cidadão americano, eu moro nos Estados Unidos há 8 anos, eu sou advogado licenciado no Brasil e aqui nos Estados Unidos sou dono de um escritório de advocacia que é composto por advogados licenciados aqui, ou seja, a minha parte jurídica está plena e perfeita aqui. E aí agrego a isso a minha experiência de vida e o meu conhecimento jurídico do Brasil. Bom, eu trago para vocês algumas informações sempre sobre vida nos Estados Unidos. Em algum lugar aqui deve ter um QR Code, ó. Salvo engano, lá de cá tem um QR Code, e nesse QR Code você vai poder fazer o seu teste e entender se você é aquele profissional que eu mencionei anteriormente, se você é aquele profissional acima da média, se você é um cara de destaque na sua área. Mas voltando aqui ao tema central, o que gerou muita animação, empolgação, faz muito sentido. Eu desejei, eu sonhei com isso por muito tempo, não pelo meu caso, mas pelos casos dos meus amigos, dos meus clientes, das pessoas que estão no meu escritório hoje em dia, ou das pessoas que pretendem vir. A gente viu um início de ano muito conturbado, quando o que se via era os vistos estão cancelados, congelados. Muita gente deixou de iniciar o pleito migratório, mesmo sendo um erro, porque isso não afeta você, afeta quem já está na fase final. Então você que ainda está decidindo, não deveria ter parado por isso. Se você parou, é hora de repensar. Se você tivesse começado, hoje em dia você teria um cenário melhor. Vamos lá. A gente teve um cenário de congelamento temporário dos vistos, tá? Por uma questão de public charge. O governo está tentando entender um pouco mais sobre quais são as políticas que devem ser adotadas para que o governo não suporte pessoas que não têm poder financeiro nenhum. Então, por conta disso, a emissão, a colagem do visto foi pausada. Só que isso afeta somente quem já foi aprovado, quem está fazendo a entrevista lá no Rio de Janeiro, que é o único consulado que faz. Pois bem, começamos o ano com essa notícia, parecia péssima. Logo em seguida, seguindo a tendência do que a gente já vinha falando há muito tempo, a situação está melhorando. É isso que se vê constantemente. Não é o fim do mundo. Se por um lado aqui as pessoas que pregavam o fim do mundo ficaram orgulhosas da pregação que elas fizeram, por outro lado, isso dá um indício claro de que não é isso que está acontecendo. Mas vamos lá. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, desde 2022, desde novembro de 2022, não era possível você protocolar o seu pedido de green card, de forma bem simples falando, junto com ele, o seu pedido de viagem e de trabalho. São formulários específicos, mas sua autorização de viagem, sua autorização de trabalho. Então você vinha para os Estados Unidos, se você mudasse de ideia aqui,
você precisava manter um status que você tinha antes. Você precisava ficar aqui como turista e continuar estendendo seu visto turista, o que é, de certa forma, muito arriscado. Hoje em dia, o que é possível de novo, gente? Isso é realmente incrível. Se você vivencia isso, você sabe do que eu estou falando. Hoje em dia é possível, será possível, na verdade, a partir de março, você dar entrada no seu pedido de Green Card e, junto com esse pedido, você solicitar autorização de trabalho e autorização de viagem. Ou seja, você poderá, enquanto está nos Estados Unidos, enquanto veio para os Estados Unidos e resolveu aplicar para um Green Card, você poderá trabalhar de forma legal. Trabalhar de forma legal. Não é abrir uma companhia e começar a trabalhar nela, não. Estou te falando trabalhar de forma legal para qualquer empresa nos Estados Unidos. Você vai poder trabalhar de forma legal, você vai poder viajar para o Brasil de forma legal, tá bom? Isso é um impacto muito grande. Vamos aqui aos números para vocês poderem ter uma ideia do que eu estou falando. Vamos lá. Esse aqui, ó. Essa é a primeira tabela do que foi liberado recentemente. Essa é a primeira tabela, tá? Essa é a tabela do Final Action Day, dia 15 de outubro de 2024. Significa que para quem está no Brasil, que é o processo via consular, se a sua data de prioridade, a data do envio do seu I-140, for anterior a 15 de outubro de 2024, o seu caso vai avançar para a etapa final. Tá? O agendamento da entrevista, aquela fase que todo mundo espera e fica numa expectativa absurda. Isso significa que o processo vai caminhar para sua finalização, foi o que eu falei anteriormente. Mas o grande lance está aqui, ó. Ou seja, vocês estão vendo aqui, ó, 15 de outubro de 2024, bem aqui, o EB1 sempre teve corrente. Essa tabela se refere às pessoas que estão fazendo o processo via consulado. São vocês que optaram por fazer como eu fiz, aguardar o julgamento e todo o processo no Brasil. Inclusive, é o que eu recomendo para quem está muito bem posicionado no Brasil. Por que você vai fazer esse movimento se você, enfim, tem uma posição de destaque, se você ganha muito bem? Por que você vai abandonar tudo isso e ficar na expectativa de um julgamento favorável? Eu não aconselho, porque não foi isso que eu fiz no meu caso. No entanto, a gente tem diversos casos de sucesso e isso é permitido. Se não fosse, não estaria corrente. A tabela que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, ó. Essa tabela. Isso aqui mudou completamente a história, tá? Isso mudou completamente a história. Isso aqui é o Dating for Filing. A segunda tabela é a tabela que a gente usa para você que der entrada amanhã. Então, para você que der entrada amanhã, o visto de segunda preferência, o EB2, e claro, o EB2NW também, ele está corrente, esse C é de corrente, ou seja, nesse momento você pode aplicar para sua autorização de trabalho e a sua autorização de viagem. Isso é uma notícia absurda, uma notícia impactante. Eu queria trazer para vocês aqui na tela, a gente tem os dados, aqui na tela a gente tem as duas tabelas que são divulgadas sempre por aí, do dia 10 até o dia 20, podendo ser divulgada até o último dia do mês, mas esse mês até demorou um pouco mais do normal, a gente já estava apreensivo, mas isso significa uma mudança absurda. Então, se você, gente, escutem o que eu vou dizer, se você pensa em dar para os seus filhos uma vida melhor. Não estou nem falando para você, não. Você está muito bem posicionada, você está muito bem posicionado, você tem um baita de um emprego, você ganha muito bem, você mora numa casa incrível, mas os seus filhos vão precisar conquistar tudo o que você conquistou. Os seus filhos vão precisar viver numa redoma, vão precisar viver fechados e guardados dentro de um cubo protetor. Não é comum andar de carro blindado, gente. Escuta isso, grava isso. Você está no Rio de São Paulo, você sabe exatamente o que eu estou falando. Não é comum andar em carro blindado. Não é comum pagar R$5.000 numa escola. Aqui nos Estados Unidos, você vai dar para eles, para essas crianças, por conta do seu trabalho, da sua carreira, uma oportunidade de vida absurda. Eles vão chegar aqui, seus dependentes vão ser portadores do Green Card e logo depois de 5 anos, eles vão aplicar para a prova da cidadania e também serão cidadãos americanos. Então você vai entregar na mão deles um passaporte americano que vai abrir a porta para o mundo. Eu falo isso com toda a segurança. Eu fiz esse movimento, para vocês terem uma ideia, antes dos meus filhos nascerem. Eu sou do Rio de Janeiro, talvez vocês tenham percebido pelo sotaque, mas eu entendi que o Rio de Janeiro não era o lugar para eu criar os meus filhos. No meu caso, as questões de segurança foram muito mais relevantes, mas a gente sabe que a questão política também é muito impactante. Você que é empresário, por exemplo, que está assistindo esse vídeo, vai ser impactado e vai continuar sendo. Quem paga o pato do governo de plantão, que pode ser o que está agora, provavelmente vai ser de novo uma tragédia, mas para os próximos governos é sempre o empresário. Dificilmente o empresário não é quem paga a conta da máquina pública. Então, se você está cansado do que você vive hoje em dia, se você acha que faz sentido trazer os seus filhos para o lugar mais seguro do mundo,
é uma oportunidade incrível e agora você pode fazer isso já em 2026 ou ainda em 2026. Você pode vir morar aqui ainda em 2026, tá bom? Com um visto de imigrante, a gente não está falando do visto temporário. Se você entende que faz sentido para o seu filho, clica aqui, ó, nesse formulário aqui do lado, agenda uma reunião comigo. Se é um formulário simples, eu vou perguntar coisas básicas e depois a gente vai te chamar para bater um papo, tá bom? Espero vocês. Antes de finalizar, curtam, compartilhem esse conteúdo. O canal é para vocês, é para vocês. Além de compartilharem, de darem um like e de se inscreverem no canal, eu vou te pedir para deixar o tema que você quer ver no próximo episódio. É muito importante para mim que você deixe o tema aqui para a gente poder bater papo e conversar mais sobre vida nos Estados Unidos. Além disso, se você quiser entrar na comunidade, preencha o formulário que eu vou falar com você e vou te colocar na comunidade só para você ter dica e live fechada comigo.